Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo aqui no Hangar VIP da Faculdade Inspirar. Eu sou a Mariana Caron, vocês já me conhecem de vários episódios que a gente já teve aqui maravilhosos, mas hoje, pessoal, eu tô recebendo aqui só nome de peso, tá? Eu tô muito honrada aqui. Eu tô com 4 doutoras maravilhosas de fisioterapia pélvica que vão falar sobre o tema As Várias Faces da Fisioterapia Pélvica. Então, eu vou começar apresentando para vocês a professora Juliana. Por favor, doutora Juliana, se apresente para nós, por favor. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Lenz, eu sou fisioterapeuta. Já há algum tempo, eu brinco que eu falo que eu sou da velha guarda, né? Eu sou especialista, tenho título de especialista em oncologia. E eu tenho título de especialista em saúde da mulher, sou mestre e doutoranda pela Unicamp, tenho livros, capítulo de livros, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre minha experiência na prática clínica também. Obrigada por aceitar o convite, estou muito honrada de você estar aqui. Te incomodei um pouquinho a semana aí, mas deu certo. Deu tudo certo. Eu também tenho a honra de receber hoje a doutora Adriana. Por favor, se apresente para nós, doutora. Bom, obrigada pelo convite. Eu que Prazer agradeço. é meu. Eu sou Adriana Moreno, também sou fisioterapeuta pélvica, especialista pela Brafisme, COFITO. Sou mestre e doutora pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Também tenho 2 livros publicados, alguns artigos e alguns capítulos de livro. Minha área de atuação é fisioterapia em saúde da mulher, especificamente. Incrível, obrigada. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite, está aqui conosco Eu que estou hoje. feliz, obrigada. Também tenho a alegria de receber a doutora Iane. Por favor, doutora, se apresente para nós. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com colegas tão especiais, né, e que são nomes, referências na fisioterapia, então isso é muito importante. Eu sou Iane, fisioterapeuta em São Luís do Maranhão, especializei em saúde da mulher pela Brafisme e pelo COFITO. Sou coordenadora da fisioterapia pélvica, né, da pós-graduação em fisioterapia pélvica em São Luís do Maranhão. E estou aqui para participar aí com essas colegas ilustres aí para a gente abordar e falar, né, sobre tantos temas importantes que a gente atua com segurança, com evidência para os nossos colegas. Obrigada, estou muito feliz que você aceitou o convite. E também, para finalizar com chave de ouro aqui, esse time de peso, hoje eu recebo também a doutora Leidiane. Tudo bem, doutora? Se apresente para nós, por favor. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com essa mesa maravilhosa de pessoas que eu admiro muito, de uma companheira de cidade, né, Iane, também de São Luís do Maranhão. Fico muito feliz pelo convite, agradeço. Meu nome é Leidiane Souza, sou doutora em Ciências da Saúde, MBA em Gestão e Liderança de Pessoas, além da fisioterapia clássica, fisioterapia na saúde da mulher. Sou hiperativa, então eu tenho mais 5 pós-graduações. Não consigo parar de estudar, tem essa coisa de estar sempre atrás. A minha expertise maior é com dor pélvica, com endometriose, mestrado e doutorado foi nessa área. E eletroterapia e eletromiografia, eu sou uma apaixonada por recursos que a gente possa auxiliar o movimento. Incrível. Vocês estão entendendo, então, a minha responsabilidade hoje de ser host dessa mesa, mas eu hoje tive a alegria de ter mais uma host comigo, que é a doutora Adriana, que ela vai ajudar a gente aqui com várias perguntas, vários temas aqui para a gente fazer esse link das várias faces da fisioterapia pélvica. Eu queria começar com você, doutora Juliana, porque é algo muito novo e que a gente ainda não falou, que é sobre a fisioterapia pélvica da parte oncológica. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? Claro. É sempre muito interessante, né? Porque eu comecei há 25 anos atrás, onde essa busca pela fisioterapia pélvica, principalmente na saúde da mulher, vamos dizer, ela ainda era muito baixa. Uhum. Né? Então, eu faço oncopelve, né? Desde que eu me especializei. E quando a gente fala da oncologia, do assoalho pélvico, olha aí, gente, a oncologia do aparelho reprodutor feminino, eram pacientes no passado que morriam muito rápido. Verdade. Então, Sim. essas mulheres que hoje ainda vivem isso que eu vou dizer, que é ser o esteio da família. A mulher é aquela que mantém, né, A cola. Exatamente, ela é a cola da família, muito bem colocado. Ela queria sobreviver. Hoje, não. Hoje eu já vejo que com o aumento da tecnologia, com a melhora, né, no ganho da sobrevida dos pacientes,
com melhora dos remédios, da radioterapia, das cirurgias, isso faz com que a paciente sobreviva mais e ela busca mais qualidade de vida. Então, eu sempre falo, né, que a medicina, ela aprendeu a dar anos de vida para nossas pacientes, mas nós, fisioterapeutas, precisamos dar qualidade a esses anos vividos, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, às vezes, eu recebo alunos, né, que falam, mas eu não gosto de oncologia, não é uma área que eu não me identifico. Hoje, com o aumento de novos casos, é inegociável que você tenha uma base do que é a oncologia. Você não acha que há uma mistificação nesse temor do aluno com relação à oncologia? Existe quando a gente fala em oncologia, ainda é uma palavra muito pesada e ainda há uma... que ele fica perto da morte. Ou que ele vai lidar com um paciente já terminal, um paciente que vai ser difícil dele tratar, que ele vai sofrer junto com o paciente. Você acha que eu acho que é um dos pontos. Quase um cuidado paliativo ali, né? Cuidado paliativo. Exato, existe sim. Essa é uma realidade, né? Que a gente vive na oncologia, mas que não é o mais frequente. Né? Pelo diagnóstico precoce, né? Pelo diagnóstico precoce e pelo aumento da tecnologia, né? Pela melhora da tecnologia os exames de tratamento. cada vez mais precisos, né? A identificação ficou muito mais rápida. Então, tem como recorrer mais rápido ao tratamento. E aí, a abordagem importante, né? Do fisioterapeuta para trabalhar a função desse paciente. Exato. Agora que teve um upgrade muito grande, né, Juliana? Quando a gente fala de recursos, sim, com certeza. E aí, um dos livros dela fala sobre isso, que há alguns anos atrás a gente não podia nem ouvir falar em um aparelho perto de um paciente oncológico para melhorar essa funcionalidade. Eu vou além. Quando ela falou que ela é antiga, eu sou muito mais antiga. Mas quando eu estava na universidade, você tinha um paciente oncológico, a limitação da amplitude de movimento do paciente era limitado, sabe assim? Nossa, eu lembro dos meus estágios, assim. Você não podia nem mexer muito com o paciente, que vai falando, dar metástase. E falando isso dos recursos, né, que é a minha grande paixão, era o que sempre me intrigou, né? Então, assim como você, eu tenho outras pós-graduações também. Eu já busquei pós-graduação em dermato funcional. Eu também tenho fiz pós-graduação de bioquímica, né? Então, para entender essa microbiologia e o porquê que eu não podia usar um recurso que eu sou tão apaixonada. Porque, para mim, a tecnologia, ela precisa ser utilizada para avançar. Sim. Você faz tudo muito bem. A mão do fisioterapeuta, né, é para ser o nosso maior instrumento. Mas o recurso tecnológico, ele vem para auxiliar todo esse tratamento e, às vezes, acelerar. E, na oncologia, um dos fatos que possibilitou a melhora da sobrevida, hoje já sabe, que é um dos recursos que é a fotobiomodulação, que ela permite o paciente continuar com o tratamento, né? Então, hoje a gente já pode contribuir. Mas, pensando no paciente, eu falei aqui do câncer pélvico feminino, mas tem o masculino, mas eu queria até saber da Yane, né, que é super especialista em prócto, né? É mais mistificado ainda, né? O câncer na prócto, que eu vejo... De próstata, não, de prócto. De prócto, né? De prócto, A gente tem ainda um tabu muito grande com essa região. Antigamente... Eu acho que você pode até, então, falar, porque vai que alguma paciente... Sim, algum exato. aluno que está assistindo não entende muito o que é prócto, né? Porque, assim, a área da proctologia são pacientes que têm disfunções anorretais. Disfunções como incontinência, constipação e, às vezes, né, na grande maioria das vezes, por conta do tratamento da rádio, né, da químio, vai ter repercussões significativas nesse trânsito intestinal, nessa mucosa, nessa região, nessa musculatura. E aí eu vou mais longe, né? A própria paciente que tem um câncer de colo de útero ou de ovário vai repercutir na proctologia, né? Sim. Isso é... E antes se separava muito, né? Assoalho pélvico, agora a parte da frente e de trás. E a gente sabe que não tem como a gente separar. Os dois estão interligados. Então, se eu tenho uma alteração nessa função
lá de trás vai afetar a minha parte, o compartimento que a gente fala, o compartimento anterior ali, a parte de bexiga, a parte da função sexual, né? Então, afeta não só as mulheres, como também homens. Porque a gente tem que pensar que os homens, pensar na saúde, né, desses homens que estão vindo com câncer de próstata, com câncer de intestino. E pensando na próstata, fala um pouco da sua experiência, porque assim, o que eu tenho visto, eu sou de Campinas, né? A gente tem 2 grandes centros lá de investigação, a Unicamp, a PUC e outros menores. A gente tem visto uma melhora na abordagem quando o paciente vem o mais precoce possível, embora a literatura fale que em até 6 meses ele pode ter a resolução espontânea, né? Na minha experiência clínica e assim com o tempo que a gente vem atendendo esses pacientes, a gente observa que esses pacientes eles estão sendo conduzidos para a gente pré-operatório. E isso é muito importante, porque ele vai para essa cirurgia sabendo dos comprometimentos que podem ocorrer, ele já tem consciência de orientações que a gente vai dar e que são fundamentais para essa fase pós-operatória, e quando ele é acompanhado no pré e no pós, a gente tem uma segurança e eles se sentem mais seguros. Isso é o ideal para qualquer né? Acho que cirurgia, para na tudo, verdade, né? Acho que dá Então, para fazer um link até com a própria endometriose, né, doutora? Olha, a endometriose é interessante como a gente diz, é uma doença da mulher moderna. Mas quantos de nós não viu, na infância ou na adolescência, uma amiga, uma irmã, ou até mesmo a própria pessoa sofrendo realmente com a dor pélvica, aquela dor que te impedia de ir para o colégio, que te impedia de ir para o trabalho, e é uma das principais características clínicas da endometriose. E quando a gente fala de fisioterapia na endometriose, o que é mais legal é que a principal queixa da endometriose, que é a dor pélvica e a dor na relação sexual, que é a dispareunia, quem tem o grande potencial de reduzir, de mudar o cenário da qualidade de vida dessa mulher é a fisioterapia. Eu digo muito, só a fisioterapia. Só a fisioterapia. Até, inclusive, por causa da gestação, né, Adri? Mulheres, né? A gente tem esse risco grande, né? Fora que eu digo muito que o X da questão da endometriose, ele está na hipomobilidade. É uma paciente que chega para a gente que ela não consegue mover de jeito nenhum. A gente pede para ela fazer uma inclinação anterior de quadril, uma inclinação posterior. Ela movimenta tudo em bloco, ela não mexe nada. Essa hipomobilidade aumenta o quadro inflamatório, piora as fáscias musculares, faz uma síndrome miofacial compartimental e aí só vai acarretando, né? E aí, eu queria pegar a sua fala para dizer assim, puxando o que a Yane falou, não existe mais a fisioterapia pélvica voltada para os músculos do assoalho pélvico, né? Não. Você tem técnicas que falam especificamente, atuam especificamente ali nos músculos do assoalho pélvico. Mas você pega uma paciente com dor pélvica, você tem que entender, tem que ter uma visão geral dessa paciente. Você tem que saber fazer uma avaliação postural, você tem que saber fazer uma avaliação muscular, você tem que ter... Avaliar a respiração. Uma avaliação respiratória, de mobilidade diafragmática. E você tem que ter uma coisa que eu costumo puxar muito para os alunos, que é a questão do ouvir, né? Sim. E da empatia com a paciente. Principalmente quando a gente recebe uma paciente oncológica, uma paciente fragilizada, com dor, né? Uma paciente que você mexe numa região mais íntima e mais cheia de tabu, Que já foi como até a muito região explorada pela genital, oncologia, né? Pelos tratamentos. Porque você fala assim, mas as coisas estão mudando. Não estão, gente. A gente recebe pacientes jovens ainda precisando dessa escuta, precisando do acolhimento, do né? acolhimento. E entender o que a paciente quer, né, Adriana? Exatamente. Ela te busca por quê? Expectativa. Eu sou especialista em sexualidade. Mas ela vem me buscar, mas será que ela veio porque alguém indicou ou porque ela realmente quer? Exatamente. Ela quer voltar a ter relação sexual depois de uma radioterapia, uma braquiterapia? E sabe o que é importante Como é que tá o também? psicológico Como está dela, o né? corpo dela, né? Como é que Então, tá essa o corpo importância de você ter dela? essa visão do corpo, de uma E maneira se geral. ela quer, como que a gente vai levar isso para ela, né? E sabe o que é bem assim que eu acho que é o diferencial da físio, além dessa escuta, esse acolhimento, é mostrar para a paciente que ela precisa ter consciência, ou ele ou ela, consciência do seu corpo. Sim. E isso faz toda a diferença,
né? Sim. Na reabilitação, na vida desses pacientes. Eu acho que é aquele autogerenciamento, né? Que a gente tem discutido Acho ao que longo faz, desse tempo faz um também, resgate né? da individualidade, né? Exato. Se conhecer, da onde tocar, da onde não, o que eu gosto, o que eu não gosto. Acho que é um resgate muito Exato. importante, né? Ainda se tem aquela dificuldade também, porque assim, é muito difícil você receber um diagnóstico e dizer assim, não tem cura. Né? Então, o peso desse não tem cura ainda para endometriose é muito grande. E como tem o estigma do passado, tanto que foi criado um questionário específico para a qualidade de vida das pacientes com endometriose, que é o EHP30. E aí, quando você faz o EHP30 com essas pacientes, que ele tem várias esferas, a esfera social, a esfera do trabalho, tem toda uma dinâmica, você percebe que quase que 100% dessas pacientes vão ter um score extremamente baixo de EHP30. E quando você libera essa paciente, que você dá alta, esse questionário muda. Eu acho que isso é o fantástico, é a maravilha da Uma fisioterapia. realização, né? É uma realização. Fora que é uma paciente que é muito estigmatizada, tanto pelo trabalho, com quem trabalha com ela escutou a vida toda, não aguenta uma cólica, isso é frescura. É o marido que quer ter relação e ela tem dor. Defecar e aí também dói. Ela chega na fisioterapia sedenta, querendo conversar, querendo... E aí essa escutativa que você Exato, é dor crônica, né? É. Toda paciente que chega com uma doença crônica e a gente tem que encarar a fisioterapia pélvica de uma maneira mais ampla como uma linha de tratamento de doenças crônicas. Sim. Porque mesmo... Por que doenças crônicas? Porque qualquer coisa que a gente faça nessa linha exige mudança de hábitos, né? De postura. O que não é fácil, né? Não é fácil. Então, mesmo que Não, seja só uma incontinência urinária de esforço, ela precisa mudar alguns hábitos posturais, comportamentais. E que se ela não fizer isso, o tratamento não vai ser bom. Mas Então, você pensa na constipação, né? exatamente. Sim. É comportamental. E é Total. como você vai Tantas e convencer aquela tantas, mulher que tem que acordar, cuidar dos filhos, Correria, que é de manhã. trabalhar. Tantas e tantas mulheres, que é uma das coisas que a gente fala sempre, né? Postergam, porque acorda, deu à vontade, mas ela tá né? Multitarefas, né? E ela não tem aquele momento dela para ela conseguir, né? Evacuar. Isso vai gerar uma repercussão muito negativa pelo esse esforço que ela faz para evacuar e vai comprometer a função sexual. Então, essas mulheres podem trazer flatos vaginais, podem trazer perdas urinárias, a incontinência urinária de Fecais, esforço. né? Humor também, E traz, Humor, né? claro, Humor, né? É o que e, mais claro, tem, isso né? tudo Todo vai mundo se afetar, lembra né, do a qualidade enfesado, de vida. né? É por isso, o enfesado vem de cheio de fezes, mal-humorado, porque a gente tem que lembrar que o intestino e o cérebro ali, ó, Tá ali, Sim, né? são bestas. Conectados. Mas a gente precisa... tem um assunto que eu acho até interessante, trazendo isso da correria do dia a dia e tudo mais, que quando a gente tem paciente homem, né? Não sei vocês, mas eles são mais dedicados ao tratamento, né? Então, assim, se nessa hora eu tenho que fazer isso, então, assim, o mundo tá caindo e ele tá fazendo, né? Por isso que eu falei da oncologia na saúde da mulher. Sim. Porque a oncologia na saúde pélvica do homem, que está mais relacionada à próstata e à parte de intestino, você percebe que ele é um pouquinho mais disciplinado. Né, para os cuidados, é bem interessante. Mas eu tenho uma isso. dúvida aqui, Juliana. O diagnóstico ele é mais precoce na mulher do que no homem? Existe essa diferença? É que ou não, teoricamente não, e no homem existe ainda a vigilância ativa, né? Então, assim, o câncer de próstata, ele não necessariamente, dependendo do grau, ele precisa sofrer uma abordagem agressiva como uma cirurgia ou uma radioterapia. Existe ainda a possibilidade da vigilância ativa, a depender do tamanho, de toda a classificação que vai ser feita pelo ouro. Na mulher, a gente tem um tipo de câncer, Adri, que é super perigoso, que é o câncer de ovário. É um câncer silencioso. O adenoma. Exato. E que quando ele aparece, né, quando já Ele é é muito diagnosticado, rápido. ele é rápido e Rápido. tardio. Poxa vida. Então, esse é um câncer realmente devastador E fatal. ainda. E fatal. Né? É um câncer que assusta. E pacientes com endometriose aumenta o risco, né, de câncer de ovário. Exatamente. Mas são pacientes que têm um acompanhamento mais de perto. Então, esses são aqueles cânceres de ovário detectado precoce, né? Porque a paciente vai e é um achado. E tem um item que é sensacional relacionado à fotobiomodulação nesses casos. A paciente, normalmente, quando ela tem a possibilidade, ela vai para a rádio, por exemplo.
E antigamente a gente não tinha nada para reduzir o risco de estenose. E o Sim. médico às vezes nem relatava para paciente assim, olha, você vai fazer a rádio e essa rádio pode estenosar, fechar. Em pacientes o com canal endometriose, vaginal. tá Em pacientes dizendo? com endometriose. Sim, sim, claro. E aí a fotobiomodulação é um recurso que antigamente a gente nem se falava. Não. E hoje a gente sabe que se a gente não utilizar a fotobio com essa paciente, o que vai acontecer? A gente sabe Pode isso na ter prática razão. clínica, né? Porque, Aí ela trata infelizmente... endometriose para querer engravidar e não tem mais uma Não vagina tem, funcional. Exatamente. Mas, infelizmente, a evidência científica ainda é muito Ainda é baixa. muito A gente está em baixa, 2025 e ainda é baixa. Mas é interessante porque a resposta da prática clínica. Mas esse é um medo que eu tenho na oncologia, tá? É a minha primeira formação, né? E não é nem medo. Eu falo assim que a gente que trata pacientes oncológicos, eu não sei se vocês concordam, a gente precisa pensar na precaução. A gente não pode arriscar 1% da sobrevida dela. Né? Então, assim, antigamente a gente usava aparelhos que hoje a gente sabe que não são tão indicados. Sim. E não Sim, usava sim. aparelhos que hoje têm uma evidência de segurança. E é isso, a fotobiomodulação. Por que a gente usa, então, na prática clínica, se não tem tanta evidência? Mas a gente tem uma fortíssima evidência de que ela é segura na oncologia. Né? Ela não causa nenhuma Pela forma de local, né? proteção. Ela tem uma ação local, ela pode ter até uma resposta um pouquinho adjacente, Mas não a- sistêmica, né? não sistêmica, e ela não tem uma ação de aumento, por exemplo, da clonogenicidade do tumor, da agressividade do tumor, e muito menos uma coisa que a gente preocupava na radioterapia, que a rádio inflama. Ela precisa inflamar. Ela precisa causar uma lesão letal ou subletal no DNA, e isso é através da inflamação. E a gente tinha medo no começo, assim, será que a fotobiomodulação não está protegendo o tumor, Sim. então? Hoje a gente sabe que não. Olha A só. gente sabe que ela auxilia a radioterapia fazendo uma fotossensibilização do tumor através da oxigenação, a rádio vai melhor, Melhora. mais forte, né? Então, tudo isso traz essa segurança, né? Eu acho importante a gente falar. Ainda ativa estado redox de proteção, né? Exato, Muita coisa- é. E eu muita acho coisa legal muito na que vocês estão falando traz algo tão simples que é a alteração dessa autoestima dessas pacientes, né? Tanto no caso das pacientes da doutora Iane, como da doutora Leidiane, como os seus também oncológicos, né? Como altera a autoestima dessas pacientes. Como que é para você, doutora, trabalhar essa parte? Então, a questão da autoestima ela é muito importante, né? E a gente tem que pensar que muitas das vezes, quando essa mulher ela recebe esse diagnóstico do câncer, tipo, minha vida acabou, minha vida sexual acabou. E a gente sabe que isso é possível que ela continue tendo a relação dela sexual, que há a Até possibilidade do homem, né? A gente do tá falando da homem mulher, mas até também, do homem, geral, né? né? Porque a gente fala da Desses mulher, por exemplo, que pacientes. se incomoda de ficar careca, mas o homem também homem se também incomoda. se incomoda. Eu Sim, acho sim. que entra mais uma vez a parte da fisioterapia, que só cabe ao fisioterapeuta, né? Que é desmistificar, inclusive, a Sim. sexualidade, né? Verdade. Porque a sexualidade não é só penetração também. Sim, sim. Sim, exato. Muitas vezes, quando a ressignificar, gente né? Ressignificar, o ato sexual, eu falo muito isso. Exatamente. Quando a gente vai falar para as pacientes, às vezes elas se assustam, né? Mas isso não é relação sexual, é relação É sexual. relação sexual. Verdade. E ainda pensando na desmistificação, é o cuidado paliativo. É uma outra coisa que tem que ser Sim. desmistificada na oncologia, né? Porque quando a gente fala em cuidado paliativo, todo mundo pensa em morte. Sim. Né? E a gente precisa lembrar que a definição do cuidado paliativo é para doenças crônicas. Isso não tem a ver com morte, né? Então, tem a ver com a endometriose, tem a ver com a diabetes. Todos esses pacientes são paliativos. Sim. Sim. A gente precisa separar do terminal, embora o paciente terminal receba cuidados paliativos. Aham. Né? Então, acho que essa é uma outra desmistificação. Porque a paciente fala assim, olha, lá na oncologia, né, no grupo da oncologia, agora eu entrei para cuidados paliativos. E aquilo pesa, né? Então, não. Né? Eu tenho pacientes hoje com metástase. Eu tenho um paciente câncer de próstata metastático, já diagnosticou com metástase, já fazem 11 anos. Né? Então, assim, aonde está a metástase? Lógico, a metástase visceral, ela tem um acometimento Mais e uma grave. sobrevida menor. Né? Mas a metástase óssea, por exemplo, a sobrevida é grande. Né? Então, por que a gente já adiantar? É aquela história, né, daquele livro da Ana Cláudia Quintana, que ela fala, a morte é um dia que vale a pena viver. Nós não sabemos, né? E o nosso paciente oncológico é aquele que encontrou a morte no momento do Sim. diagnóstico.
E aí, lógico, né, tem o apoio do psicólogo, do psiquiatra, mas assim, a fisioterapia ela tem um papel muito importante. Nós Fundamental. estamos, né, com esse paciente, às vezes, 3 vezes por semana, 2 vezes por Exato. semana. Então, acaba que ele vai para o tratamento, daqui a pouco traz a família. Então, tem um acolhimento, E acaba... né? Ele se sente É o profissional pertencente, que né? está mais próximo no dia a dia, né? Bom, Eu você não já viu sei- que a gente gosta de ser É. fisioterapeuta, Ah, né? sim. Você tá vendo que a gente defende. Eu trabalhei em UTI muitos anos, né? Tá. E eu sempre percebi que quando você trabalha com o toque físico desse paciente, a tua conexão com ele é muito maior forte. do que da enfermagem, É isso, do porque que a do gente tá psicólogo. ali- Imagina você com esse Você toque nas entrega- partes íntimas. Exatamente, Isso. você- E ele entrega o que é mais precioso. Precioso. Exato, pra que estava gente. mais guardado, E né? o que muitas vezes ele tinha mais tabu, né? E você Exato. consegue, através dessa conexão, às vezes, pegar pequenas deixas para você entender a parte psicológica desse E até paciente. passar para a equipe, pra né? equipe, Olha, né? precisa de um Exatamente. suporte maior aqui, esse paciente está trazendo uma Isso, demanda, Tem, né? tem paciente, inclusive, que diz assim pra gente, se eu já te entreguei o que eu tenho de mais precioso, o resto é resto. Então, eu conto pra ti coisas que eu não tenho coragem de contar pra psicóloga. Assim, na fisiotérapia, É. com Não, certeza. E pro médico, nossa. então? Ixi. Pro oncologista? É? Não tem mesmo, Não, né? não tem. É aqui que Agora, vai. o que você perguntou com relação à imagem. Uma coisa que eu acho que o fisioterapeuta contribui muito quando ele trabalha a postura dessa paciente. Toda paciente que chega com câncer, com diagnóstico de doença crônica, com uma alteração com dor, ela chega com uma postura muito protetiva, eu digo que ela chega florzinha fechada. E o papel, Defesa, né? defesa. Na Bem E defesa. o papel do Num casulozinho, fisioterapeuta Abrir. abrir, desabrochar essa flor. E é lindo, né? Então, é lindo, é lindo. E- Fora que quando você faz o comportamental, que você diz pra ela, ó, agora todos os dias você vai se olhar no espelho e vai abrir a flor. Eu gosto muito de dar... Ah, esse interessante. Eu exercício pra gostei da casa. dica. Sim, ó. super Eu gostei bonitinho. da A gente analogia sempre também, aprendendo, né? E aí eu digo, você vai na Vai frente do aflorar. espelho, você Vai vai aflorar. abrir a flor e vai dar um sorriso. E é impressionante como a gente vê, né? Faz Que diferença. quando você mexe a postura, Pronto. como tudo ao Tudo redor muda. modifica, né? Aí Mas a ela gente já vê o passa jeito um que a gente batom, recebe a O hábito paciente. de vida. Então, assim, né, para quem está começando, né, na fisioterapia Exato. pélvica, a forma que você recebe a paciente, você abre Sim. a porta do seu consultório e fala, vamos lá, fulano. Se você não falar, né, se você não tiver, ela também não te responde com essa abertura, Falar né? em como recebe, eu tenho uma base humanizada muito forte, talvez por também ser paciente da endometriose, eu passei por um processo também. Olha só. Então, quando a paciente chega, uma das coisas que eu faço prioritariamente sentou, me empresta as tuas mãos. Aí eu olho no olho e digo assim, tudo que você disser aqui vai ficar aqui e a partir de hoje você pode contar comigo. Normalmente bonito. aqui Não é? Sim, começa um incrível. choro. Ela já abre Ela tá a num janela. ápice É uma emocional, né? receptividade, É né? Você muito precisa. bom. Você não pode Acolhimento. deixar. Acolhimento. Agora, você É. pensa, né, no homem, quando ele chega no meu consultório, por exemplo, e, né, Sim. a gente é mulher, existe essa diferença, e aí ele precisa falar da disfunção sexual, Exatamente. né? Ele precisa falar É da muito difícil ele incontinência. falar, eu fecal estou e urinária, impotente, né? estou perdendo Estou a minha. perdendo e é você que me fala que vai Sim. resolver o meu problema, né? Imagina. Então, o quanto você precisa estar aberta para entender entender. a fragilidade desse homem nesse Sim, momento, que já passou por um diagnóstico, que passou por um tratamento, seja ele cirúrgico ou radioterapia. Mexe muito com essa parte sexual que é importante Exato. pro homem, E eu, né? eu queria puxar um pouquinho mais, já que esse podcast vai para muitos alunos, né? Vão. Não só o quanto você está aberto para ouvir, mas o quanto você está aberto para não ter julgamentos. Sim. Exato, perfeito. Importantíssimo. Até do diagnóstico tardio, tá? Porque às vezes a gente recebe paciente que fala, olha, eu estava há 4 anos sem ir buscar o exame, então vamos puxar para a mulher fazer o Papa Nicolau. Não é o momento de você Né? dar uma Dá bronca. bronca, Não, não é. Não é o momento, exato. E para quê? O que, Pra que que vai já mudar? foi. O que vai mudar? Quem é você? Não, Você e sabe o que essa assim, pessoa passou Aqui na E vida às todo vezes mundo você tem quebra anos a e anos de conexão, né? experiência, né? A gente tem histórias que são... Não dá para contar. Entendeu? Imagino. Histórias Verdade. escabrosas. Exato, e o que passou eu antes. digo que a pelve é uma caixinha de surpresas. Assim, quando a gente toca, que né, foi falado o toque, quando a gente toca numa pelve, a gente às vezes está tocando numa alma que sofreu um abuso lá Abuso, atrás. é. Não só Exatamente. a parte das mulheres que a gente, Ou né? da mulher que teve O por homem HPV, também. e que é uma doença sexualmente transmissível, Transmissível. e que nem sempre é
por transmissão sexual que ela Sim. pegou aquele HPV. Porque é muito comum, mas não é 100%. Então, você já julga, né? Você já olha... Traído. E aquele trai, Sim. né? O marido, né? E ela te pergunta isso, né? Ela pergunta, olha, eu tive por HPV e eu fui traída. Eu passei muito essas experiências desse acolhimento, de ser algo, uma pessoa do acolhimento, porque eu trabalhei muitos anos no Hospital de Infectologia aqui de Curitiba. Tá. Então, os diagnósticos de Que HIV, Exato. a hepatite C, tuberculose são algo assim que são Que julgam. super pesados e julgam. Julgam. Então, a gente É um viu pré-julgamento muitas muito mulheres que alto. estavam descobrindo o HIV positivo lá, que eram casadas há 40 anos. Eu costumo Sabe? dizer para os Então, alunos é bem que eles... delicado, Desculpa. né? Não. Eu costumo dizer para os alunos que eles têm que desenvolver a postura da samambaia. Interessante. Vamos Então, lá, ela Adriana. tá ali figurando, tá ali na área, mas na dela, entendeu? Todo mundo passa, mas ela fica ali. Então, porque às vezes o rosto fala, né? O Sim. olhar fala. Exato, o olhar fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que esse olhar não seja um olhar Julgador. 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 Você pode até julgar. Todo mundo aqui tem seus princípios, suas crenças religiosas, né? A Sim. sua cultura. E realmente, às vezes, você ouve umas coisas que impactam, Impacta. que foge muito Do seu dia a dia, da usual, sociedade, é. da sua Aham. criação, Criação, Habitual. normal, Valores, né? né? Dos seus valores. Mas a gente tem que aprender a não transparecer isso, né? Exato. Que é Sim. muito... Isso Que é muito treino. importante. E é um né? treino. É um treino. É um É uma treino. técnica, né? Exatamente. Então, quem aí estiver começando na fisiopélvica, eu É. acho que o que a gente tem discutido aqui é muito mais do que só um bate-papo. É mostrar aonde você busca essas técnicas, né? Sim. E onde você precisa E ter. esse paciente, ele está muito, inicialmente, eu não sei se acontece com vocês, mas ele está muito repulso ao toque, né? Sim. No meu caso ali, que eu trabalhava com tuberculose Alguns, e sim, HIV, claro. você chegava ali a pacientes que estão extremamente fragilizados, com perda de peso importante, tipo homens de 1,80 m de altura, pesando 30 quilos. Então, deambular é mais difícil, você precisa de apoio. E o fisioterapeuta é o apoio. É o a apoio. gente vira a bengala dele ali, né? Vira o apoio. E eles olhavam pra gente e falavam assim, mas você vai encostar em mim? Sim. Você vai encostar em Mas mim? Você isso vai... Claro que já vou, diminuiu muito, né? mas com o câncer era um problema muito grande isso no começo, né? Assim, lá no passado. Eu não falo o nome dessa... Eu tenho aqui. Eu tenho aquilo, Aquilo. Mas eu acho que É. ainda se usa Não, isso. ainda que se sim, ainda se usa, mas graças a Deus melhorou bastante, né? Eu sempre falo que quando alguém da mídia se coloca ali a cara para bater, no momento a Sim. gente tem a Preta Gil, Nossa. que foi muito Tá lindo, enfrentando né? O que ela está muito. enfrentando e a Expôs forma tudo, como ela né? está enfrentando, inclusive pelas bolsas de colostomia e Ela tudo não tá mais. romantizando Não está aquilo, né? romantizando, exatamente. E trazendo isso, né? Porque aquela doença, aquilo, né? Então, por que eu tenho? Então, já começa daí. Né? Mas eu gosto de respeitar como o paciente coloca para mim. Se ele não quer ouvir o nome câncer, eu também não vou falar. Né? A gente legal. vai aos poucos Entendendo, indo, né? entendendo como a gente chega naquele paciente. Porque se você vai direto, né? Não tem muito justificativa. Isso é um link que eu queria fazer para todas as áreas da fisiopélvica, né? É uma área da fisioterapia que você tem que ir devagar, né? Sim. Tem paciente que chega e quer ser tratado na primeira sessão. Ele está tão ansioso por aquele Mas tratamento. talvez pela ansiedade. Tão né? aberto ao Já. tratamento que ele aceita qualquer coisa que você faça na primeira sessão. Agora, tem paciente que você demora algumas sessões para você conseguir avaliar. Até para tirar a roupa é difícil. Então, exatamente. Então, de novo, né? Até onde eu posso chegar, em que momento eu vou chegar. Mas você acha que isso, Adriana, você pode colocar isso, por exemplo, nas aulas de pós-graduação, mostrando a importância de não expor desde o colega, o aluno? Sim, claro. O Né? respeito É, dentro respeito. Na verdade, eu acho que não é nem na pós-graduação, né? Na graduação. Isso Na deveria graduação, lá começar na atrás, graduação. Que eu sempre fui tida como uma professora muito chata de graduação por conta disso. Porque você começa a falar de partes da anatomia feminina, começa a risadinha. Eu falei, gente, Não, vocês estão na para área com da isso. saúde, onde é que vocês estão, né? Exato. Postura ética, Postura né? ética. Exatamente. Já vem E- a postura ética, já vem os tabus, porque vai mexer Exatamente. na vagina, A porque vagina. vai mexer no ânus,
né? Pênis, E tem a né? ver, e tem a ver com sexualidade, envolve muitos. Sai né, da muitos sexualidade e vira domínios. sexualização Exato. da Exatamente. profissão, né? Exato. Que é Exato. muito errado. Que é muito muito errado. errado. Eu que estou na graduação também, é interessante como quando o docente ele não consegue percorrer direito, a coisa complica, porque é muito notório isso na Chega no graduação. de estágio, você não dá falar, conta de O segurar. povo começa a dar risadinha. Aí eu fui conversar com uma psicóloga comportamental e ela ensinou um exercício para eu falar para os alunos. Então, no primeiro dia de aula, eu digo muito para eles: hoje, vocês vão sair daqui, vocês vão chegar em casa, na frente do espelho, vocês vão repetir todas as palavras que vocês estão dando risadinha agora, vagina em vários tons, pênis em vários tons, para que você, até o momento que você, na frente do espelho, não consiga mais sorrir de você. É o momento em que Olha. você vira a chave. Você deixou de ser um acadêmico de fisioterapia e passou a ser Um profissional da profissional saúde. de profissional da saúde. saúde e sem sexo. que interessante, E aí, Super né? interessante. Aí ele tem uns que dizem, minha mãe achava que eu estava ficando doido, porque eu ficava vagina, 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 com vários tons, até parar de rir. E funciona. Exato, é. Aí eu fiz um termo de comprometimento com eles. Ih, fiz ela é um mais chata que eu. acordo. Você achou só a dupla. Fiz Achou um a acordo dupla. com o colegiado do curso e com a direção. E aí eu consigo fazer a prática na graduação, prática sem roupa, avaliação, tudo bonitinho. Com respeito. Com respeito. Exato, Aí já tem um bom tempo, eu nunca tive um problema, porque o meu grande X da questão eu digo que cada vulva é uma impressão digital. Exato. E é. O meu medo era, saiu a vulva de fulana, É. grandes lábios é menor do que pequenos lábios. Vira Fulana tá com candidíase. E hoje Fulana tá com vaginose. com rede social é super perigoso isso. Sim, não, Mas mas é tem super A gente delicado. conseguiu fazer uma abordagem de conseguir ter a aula e não ter o problema. Olha, Aí, é muito interessante muito isso quando a gente legal fala de isso. fisioterapia pélvica, né? Eu acho que aí começa a educação para quando chegar no seu consultório, você Ter ter, a né? mudança. Aquela... E você tem que mudar na graduação. Na É na graduação. graduação que É. você Professor. forma. Tanto, e uma coisa que acho que foi a professora que falou logo no começo, a questão da proteção da vida. Tudo que a gente faz é tentando proteger a vida. E Sim. falando das gestantes, isso ainda é mais clássico. Eu digo que eu sou muito apaixonada pelos recursos. Sou muito apaixonada. Mas eu acho que a vida é mais importante. Sim. Então, Sim. quando a gente fala da obstetrícia, muita gente diz, Leide, eu uso eletro na gestante. E aí, Leide? E aí, Leide? Vamos ver Aí se eu vou concordar com o O que Leite. eu faço? Aí eu falei assim, olha, Depende. eu particularmente não gosto gosto. da eletro na gestante, porque eu digo assim, o que tem de mais importante na gestante? A vida. A vida. E não Então, tem eu acho que não estudo tem ali, né? motivo, não tem motivo para você arriscar. Aí eu digo muito, na hora do parto, se quiser fazer uma analgesia, perfeito, já começou a contração, a citocina já está ali, não tem mais problema. Mas O desenvolvimento está percurso, completo, né? Tem No uma percurso, proteção, não. a humanização é maior. Eu também a penso proteção isso. da vida, né? E isso me Sim. preocupa muito quando fala da fotobiomodulação. Sim. Entendeu? Porque assim, mas eu uso porque minha gestante tá com hemorroida. Ok, ela vai aliviar muito a hemorroida dela. Só que a que custas? Pode ser nenhuma, mas pode ser alguma. A gente não tem uma base. Você não tem evidência científica. Você não tem evidência científica. E aí, mais uma vez, E como eu quando venho você- da onco, de né? segurança, Precaução, Precaução. segurança, né? Tempo. Eu acho que também na Na gestante. gestante. E tem tanta coisa linda que a Físio faz na gestante, Não é. né? É lindo. Eu acho Acompanho algumas eu colegas. Acho uma das áreas mais Eu também acompanho. difíceis Embora eu não da atenda, fisioterapia pélvica. Sim. não É, Eu faça. não consigo atender a gestante porque eu acho que eu não me dedico suficiente para aquilo. Eu acho dificílimo, porque é muito Eu acho complexo. super, eu acho complexo lindo também. demais. E aí Quando eu brinco você e falo trabalha- que falam pra mim, né? Mas você faz onco? Sim, eu faço onco. Onco eu faço, mas gestante... Gestante, não. Quando você trabalha com gestante, primeiro que você tem que ser um fisioterapeuta generalista. Você tem que entender de tudo um Tudo. pouco. Porque quando a gestante chega para você, você não vai falar, eu tô com uma lombalgia, uma cervicobraquialgia, você não vai falar assim, eu vou te mandar para um amigo que trabalha com ortopedia. Não, você vai tratar. Sim. E você tem que saber tratar com alternativas que não sejam só Recursos, terápicas. exatamente. Exatamente, só recursos. E fora que se ela for para outro profissional, ainda tem aquela coisa. Ela tem alterações
fisiológicas da gestação. Sim. E às vezes Será o que o profissional ele quer sabe mudar disso? a postura, ele quer mudar a Exatamente. marcha. Aí ele diz assim, ó, você não pode andar com essa marcha, você tem que colocar o pezinho O neutro. respeito à fisiologia da exatamente. gestação é Falta fundamental. em outras E áreas. poucos entendem, né? Pouco. Assim, a gente Sim. tem muitos profissionais qualificados, Tem. mas poucos entendem entendem. essas Exatamente. alterações, né? E é o que Por isso me a importância assusta de fazer mais. uma pós-graduação Exatamente. de qualidade. É. Né? Eu acho que uma pós-graduação que realmente te traga uma formação adequada. Porque isso me assusta, porque a impressão que eu tenho, agora com a abertura da sala, do trabalho em sala de parto, né? Que o fisioterapeuta acha que é ir botar a mulher na bola. Não. Existe toda uma biomecânica por trás de cada fase do parto. E é complexo, é difícil de estudar. Sim. Tanto que quando você vai para uma sala de parto, às vezes os médicos perguntam, mas o que você fez que acelerou o trabalho de parto? Por que você estava fazendo... Por que sua mão estava ali? Não, e às Por que vezes que você você coloca tava numa posição, fazendo? faz um É. vasovagal. Por que você na fez posição. aquela É. pressão aquela hora? Sim. Porque eles não entendem de biomecânica de Não, parto. e Quem cada um tem entende de sua biomecânica área, né? é o fisioterapeuta. É, às vezes colocam ela, a gestante faz um vasovagal, alguma coisa, né? Porque tem as alterações, tudo. É super delicado, E é né? super complexo, porque você está lidando com duas pessoas e uma informação. Mas isso, puxando para onco, né? Que eu sempre sou apaixonada. É também, Adri, sabe? Porque a gente tem hoje, né? A luta pelo fisioterapeuta na sala de químio. A luta pelo fisioterapeuta na radioterapia, de fato, né? Ali junto, né? Porque o paciente tem que ir, então você já está ali para abordagem. Existem estudos que mostram, né? De treinar o posicionamento, alongamento, mobilidade para se posicionar e ter menos efeito colateral. Melhorar as fáscias, né? Melhorar Ou as seja, fases, é uma área que ainda a gente está lutando. A gente está Sim. lutando. E eu comecei precisa 35 anos atrás, que era uma Eu luta... sei, você foi minha primeira professora. Era uma lutinha um pouquinho mais difícil, mas aí você fala assim, já está estruturado. Não, gente, ainda Não a é gente tudo. tem Não, muita totalidade. coisa E aí pra sempre me lutar. perguntam como é que a gente vence Muito. essa luta. Para mim é com ciência. Ciência. Educação. Fisioterapia educação. baseada em evidências. Fisioterapia É. baseada em evidência. Entendeu? Só. Boa formação. Boa formação, né? Por isso a importância. E outra, dedicação, né? Se você vai se dedicar àquela área, estude, vá a fundo, se aprofunde, faça curso, Porque conheça tem pessoas. uma coisa que as pessoas network. estão em outras áreas da fisioterapia e falam assim, estou cansada, eu vou fazer uma pós em fisioterapia pélvica porque é mais fácil. Exato. Vocês já ouviram isso? É porque está Muito. dando dinheiro. Dando Tá aula. dando dinheiro. Mas eu acho que é porque tem um outro contexto. O mais fácil me dói mais do que está dando dinheiro. Não, mas para mim tem um outro contexto. É claro que o fisioterapeuta pélvico vai atender um paciente por vez. Mas para mim é muito claro que o fisioterapeuta em ortopedia só pode atender um paciente por vez. Exato. É claro que não pode colocar 10 ao mesmo tempo. Como é que você faz o raciocínio da biomecânica na ortopedia? Não faz. Não faz. Então, assim, eu acho que essa é uma luta que o próprio fisioterapeuta dá um tiro no pé dele mesmo, né? Quando ele aceita, né? E aí entra num contexto que acho que a gente daria um outro assunto de É um outro podcast. podcast. Então, pessoal, a gente está aqui agora já se encaminhando para o final desse podcast. Eu vou pedir para as doutoras aqui darem mais a mensagem final delas aqui para a gente já encerrando. A gente podia ficar aqui até meia Não, o acho que a assunto gente tá pode incrível, continuar. vocês são maravilhosas. Tá Eu de ficaria boa. aqui aprendendo A gente com vocês. permeou da graduação a pós Foi, a gente lindo. não Foi na lindo, onco, foi foi na lindo mesmo. dor pélvica Na crônica, dor foi na pélvica, prócto, gestação. foi na gestante. Assim, de tudo que eu aprendi de fisioterapia pélvica tenha um fisioterapeuta pélvico para chamar de seu. Exato. Exatamente. Exato. Que é super importante em várias Antes de áreas ter da sua problema. vida. É. Antes de ter problema. Prevenção antes do tratamento. Então, por favor, fiquem à vontade. Falar a última mensagem de vocês aqui para o pessoal que está escutando a gente e assistindo também. Eu acho que o que ficou, para mim, desse bate-papo aqui, a palavra-chave, se tivesse que me pedir uma Isso. palavra, eu diria que foi acolhimento. Ah, Verdade. O acolhimento em todos os sentidos, né? Em sentidos de escuta, de receptividade e mostrar também para aquele paciente, para aquele ser que está vindo nos buscar, que ele não está sozinho, que a gente está ali para acompanhá-lo. E entender, porque às vezes o paciente também vem no contexto de, puxa, só está acontecendo isso comigo, e depois ele vê que tem outras pessoas que estão passando por que ele está passando e estão seguindo ali na reabilitação. Exato. E não pensar só no tratamento. Busquem
no período antes da gestação, busquem pós a gestação, busquem trabalhar essa funcionalidade dessa musculatura que é tão importante, não só pensando em assoalho pélvico, mas pensando em musculatura do quadril, musculatura ali lombar, porque a gente sabe que tudo isso faz o contexto, faz parte desse contexto dessa musculatura. Perfeito. Doutora? Para que quando a gente fala de acolhimento, da escutativa, a gente acaba identificando alguns outros fatores que a gente nem percebeu ali na avaliação clássica. Sim. E, às vezes, o paciente conversando, ele acaba entregando mais dados. Infelizmente, quando o paciente ele busca a gente, apesar dele ter uma doença crônica, muitas das vezes, mas ele sempre vem em estado de agudização. Sim, é difícil um paciente chegar e dizer assim, não, eu vim para a fisioterapia pélvica porque eu vi o podcast e eu acho que é interessante. Não vem. Infelizmente, não é assim. Não é assim, O paciente, ele sempre vem com algum diagnóstico. E aí ele carrega... E você me falou uma coisa que me puxou uma coisa. Quem aqui nunca pegou um paciente, uma paciente, que depois de várias sessões, ele virou, ou ela virou para você e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Sempre. E aí aquela coisa Às que, vezes é uma que coisa é o... Que era a chave chave. de tudo! Verdade. E eu acho que, assim, Doutora Ju? para deixar de mensagem final, eu acho que os alunos que estão escutando, né, é estudar. Eu acho que, assim, a gente tem uma área linda, uma área que permite... Não é a mais fácil. Não é a mais não fácil. Pelo contrário. Porque se você acha mais fácil é porque você não está estudando o suficiente. É falta de especificidade, até se não tiver estudo, se achar mais fácil. Exato. Então, assim, estudem. Exatamente. E acreditem na fisioterapia, né? Eu acho que a gente vive, muitas vezes, os altos e baixos da fisioterapia, Sim. né? E acreditem, porque é um diferencial muito grande na vida do paciente. Só E um nosso? adendo aí com a palavra Claro. da doutora Juliana, que é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, que me entristece quando um fisioterapeuta diz assim, a fisioterapia não dá dinheiro. Realmente, fisioterapia não dá dinheiro para ninguém. Se você valorizar o que você faz, é que você vai ser bem remunerado. E aí eu gosto de dizer, tudo que eu tenho na vida foi a fisioterapia que me deu, não é herdado, não é marido rico. Não é esposa troféu, não tem a história agora de esposa troféu, não é? Foi a fisioterapia, foi estudando. Foi estudando. É dedicação. E É valorize dedicação. o que você estudou, o tempo que você levou. Às vezes a gente escuta assim, mas isso aqui é R$300 e você faz em 15 minutos, numa Faço quantidade de mesmo. repetição. Não é 15 minutos, foi o tempo que eu levei para aprender o que Mas fazer eu nesses sei 15 qual minutos. botão apertar, É, a intensidade que eu tenho exatamente. que botar e aonde colocar. E por que Valorização colocar, né? financeira. Então é Exato. isso, pessoal. Eu gostaria aqui, em nome da Faculdade Inspirar, em nome do Projeto Hangar VIP, agradecer a presença de vocês. Assim, foi enriquecedor, foi transformador. Acho que foi incrível para todo mundo que está em casa assistindo. Eu aprendi muito hoje. Eu também. Foi um muito aprendizado, legal. assim, Legal. imensurável. De coração, como fisioterapeuta, eu estou muito honrada de recebê-las aqui. Muito obrigada novamente por aceitarem o convite. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando mais um bate-papo aqui do Hangar VIP da Faculdade Inspirar. Não se esqueçam, a gente está no Spotify. Nos sigam lá, escutem todos os episódios. São profissionais como esse que a gente está trazendo para vocês. Então, escutem, estudem, se dediquem, como elas mesmo falaram várias vezes. Não se esqueçam também de nos seguir aqui no YouTube da Faculdade Inspirar, de curtir esse vídeo, deixe seu like e nas redes sociais, como o Instagram da Faculdade Inspirar e o TikTok. Eu sou a Mariana Caron e me despeço de vocês. Agradeço por vocês terem nos ouvido até aqui. Tchau, tchau, até mais.